Um grupo de cristãos foi derrotado pelo diabo simplesmente porque ele focou em seus olhos, ouvidos, desejos e ações. Permita-me explicar. Foi contada uma história fictícia sobre como esse grupo de cristãos acabou sendo derrotado, e veja como aconteceu. O diabo pensou: qual seria a melhor maneira de derrotar esse grupo de cristãos, fazendo com que eles perdessem o caminho para o céu e deixassem de evangelizar? Se ele enviasse seus demônios para atacá-los, eles orariam e pediriam ajuda a Deus, então essa estratégia falharia. Se ele tomasse suas posses como saúde, dinheiro e bens, eles se aproximariam mais de Deus, e isso também não funcionaria. Foi então que ele teve uma ideia: vou distraí-los. Vou oferecer tantas coisas para eles verem, ouvirem e fazerem, de modo que fiquem tão ocupados que jamais terão tempo para orar ou crescer em sua fé. Diante disso, o diabo colocou seu plano em prática. Ele inundou esses cristãos com músicas cativantes de artistas que aparentavam seguir a fé, mas viviam imersos no mundo secular. Ele os envolveu em debates intermináveis sobre doutrinas e interpretações. Alguns defendiam que o arrebatamento ocorreria antes da tribulação, enquanto outros acreditavam que viria depois. Uns afirmavam que os milagres bíblicos haviam cessado, enquanto outros insistiam que ainda aconteciam. Alguns sustentavam a crença na Trindade, enquanto outros a negavam. E assim, discussões se multiplicaram, dividindo-os cada vez mais. O tempo passou, a vida seguiu seu curso, e um a um eles partiram. No dia do julgamento, esses que se consideravam cristãos se apresentaram diante de Deus, mas ouviram dele as palavras impactantes: afastem-se de mim, pois nunca os conheci. Atordoados, perguntavam a si mesmos: como isso é possível? Onde foi que erramos? Então, um anjo se aproximou e lhes disse: vocês passaram a vida inteira distraídos. Em vez de buscarem a Deus para conhecê-lo verdadeiramente, gastaram suas forças estudando as Escrituras apenas para debater e provar que os outros estavam errados. Essas distrações enfraqueceram suas orações e os afastaram do propósito real. O anjo continuou: ao perderem o foco no relacionamento com Deus, vocês comprometeram a eternidade. Agora, precisam enfrentar as consequências desse desvio. Perceba como as distrações podem ser fatais. Pense no desastre que um motorista distraído pode causar. Imagine o perigo de perder a atenção ao descer uma longa escada. Assim como um cirurgião precisa se concentrar totalmente para realizar uma operação com precisão, a vida cristã exige um compromisso sem distrações. Billy Graham, anos atrás, ao pregar sobre o inferno, expressou essa mesma verdade de maneira impactante. Para compreender plenamente o inferno, é preciso primeiro entender a imensidão do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Nenhum pregador deveria falar sobre o inferno sem lágrimas nos olhos. Já ouvi alguns pregadores abordarem esse tema como se alegrassem com sua existência e com o fato de que pessoas estão indo para lá. Mas eu não sou assim. Não gosto de falar sobre o inferno, mas o faço porque a palavra de Deus me ordena a pregar toda a verdade. E essa verdade só pode ser compreendida corretamente quando vista à luz do amor de Deus. O inferno nunca foi criado para a humanidade, mas para o diabo e seus anjos. Infelizmente, muitos têm distorcido o ensino sobre o juízo final, levando alguns a questionar o amor de Deus e a deturpar seu caráter. Certa vez, uma mulher me disse: eu odeio até mesmo a ideia do inferno. Eu também odeio, respondi. Mas também odeio o pecado que leva as pessoas para lá. Detesto a guerra. Detesto ver pessoas sofrendo de fome. No entanto, por mais que eu repudie essas realidades, isso não muda o fato de que elas existem. Da mesma forma, odiar a morte não impede que um dia eu venha a morrer. Certa vez, um líder religioso comentou que, se pregasse sobre o inferno em sua igreja, poderia ser despedido. Mas a verdade não pode ser silenciada. Lembro-me de uma estrada na Carolina do Sul onde instalaram várias placas de reduza a velocidade e pare, pois muitas vidas já haviam sido perdidas naquele cruzamento. Seria errado alertar os motoristas sobre o perigo à frente. Então, me pergunto, seria errado avisá-los sobre aquilo que Jesus ensinou e que está claramente registrado nas Escrituras? Seria um erro alguém balançar uma lanterna para impedir que carros cruzem a ferrovia no momento errado? Seria equivocado erguer uma bandeira de advertência sobre o juízo vindouro? Essas foram palavras impactantes ditas por Billy Graham.
e hoje minha mensagem gira em torno de uma verdade inegável: a eternidade e o destino final de cada alma. Mas antes de seguir adiante, quero deixar algo muito claro: Deus ama você, e sua vontade não é que você pereça, mas que tenha vida eterna. No entanto, Deus nos concedeu o livre-arbítrio, e é por meio das nossas escolhas e da maneira como vivemos que determinamos nosso destino eterno, se estaremos com Ele no céu ou separados dele no inferno. Um exemplo trágico de como uma distração pode ter consequências devastadoras ocorreu em dezembro de 1972, quando os Estados Unidos enfrentaram um dos piores desastres aéreos da sua história: a queda do voo 401 da Eastern Airlines. O mais alarmante não foi apenas o acidente em si, mas a forma como ele aconteceu. De acordo com relatos, a tripulação percebeu que a luz indicadora do trem de pouso dianteiro, que deveria sinalizar que estava devidamente travado, não acendeu. Diante disso, o piloto comunicou à torre de controle e informou que precisariam circular no ar até resolverem o problema. Para lidar com a situação, ele ativou o piloto automático e, junto com os outros tripulantes, voltou sua atenção para o que parecia ser um simples detalhe técnico. No entanto, essa distração acabaria custando caro. Por vários minutos, a tripulação tentou resolver o problema da luz indicadora, sem perceber que algo muito mais grave estava acontecendo. Sem querer, o piloto desativou o piloto automático, e a equipe, completamente absorta na tentativa de consertar o pequeno detalhe, não percebeu que o avião estava perdendo altitude rapidamente. A distração foi fatal. O avião colidiu com o solo a uma velocidade de 365 km por hora, a apenas 19 km do aeroporto. A investigação concluiu que o desastre aconteceu porque a tripulação se concentrou em algo secundário e negligenciou o que era essencial. Esse mesmo princípio se aplica à nossa jornada espiritual. Se permitirmos, as distrações podem nos afastar do propósito de Deus para nossas vidas. O inimigo sabe disso e usa diversas estratégias para nos desviar, seja por meio de pessoas, entretenimento ou as preocupações deste mundo. Mas como seguidores de Cristo, precisamos manter nosso olhar fixo nele. Jesus declarou em Mateus 11:28: Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Nele encontramos paz, libertação e salvação. A Bíblia também nos alerta em Mateus 26:41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se nossa atenção estiver voltada para as distrações do mundo, perderemos a paz. Mas se fixarmos nossos olhos em Jesus, encontraremos esperança, alegria e segurança. E você, no que tem focado ultimamente? Mantenha seu olhar em Cristo, e Ele o conduzirá ao verdadeiro caminho da vida eterna. E se essa mensagem abençoou a sua vida, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais conteúdos como este. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e vamos juntos espalhar o amor de Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo.